a gente não sabe. Cássio Zeyman, que derrubou a Larissa Alvarenga aqui do Novo Dia, né, Cássio? A gente já está sabendo desse seu movimento interno aí na redação em Brasília. Você sabe do paradeiro do Carlos Wizard? Enquanto você saiu da sua casa para ir até a redação de Brasília, você teria percebido o movimento da presença do empresário aí pela capital federal? Seremos surpreendidos novamente, como diria o técnico Zagallo da seleção brasileira, pela entrada triunfal de Carlos Wizard ao Senado, ou hoje, neca de pitibiriba, como dizia minha avó, hein, Cássio? Olha, Colombo, bom dia para você. Acho que a palavra do dia aqui em Brasília é incerteza, até mesmo indefinição. Ninguém sabe do paradeiro, se de fato o Carlos Wizard vai comparecer ou não à sessão da CPI. Inclusive, o próprio presidente da CPI, o senador Omar Aziz, disse, vou estar na minha cadeirinha na presidência da CPI, lá no Senado Federal, sentado 9h30 da manhã, esperando o empresário. Caso ele não apareça, aí sim, outras medidas serão tomadas. E que medidas são essas, Rafael? Aí sim seria a apreensão do passaporte de Carlos Wizard, inclusive passaporte que ele não apresentou à comissão. Mas a expectativa realmente aqui é muito grande para essa sessão de hoje, porque Carlos Wizard alega que não está no Brasil, ele está nos Estados Unidos, onde ele diz que acompanha. Então a defesa dele respondeu aí os senadores que ele acompanha um tratamento de um familiar aí nos Estados Unidos e pediu para prestar esse depoimento de forma virtual, o que não foi aceito pela comissão. Ele então recorreu, Rafael, ao Supremo Tribunal Federal, como também os outros investigados, mas o ministro Luiz Roberto Barroso também não concedeu o direito para que ele não comparecesse, ou seja, ele tem que comparecer à CPI, mas caso ele vá, o ministro permitiu que o empresário possa ficar em silêncio em questões que possam, então, auto-incriminá-lo. Vamos conversar, então, com o repórter Theo Cury, que traz mais detalhes para a gente dessa CPI. Theo, diante de tudo isso, desse cenário de incertezas, de definição que o próprio Rafael trouxe aqui para a gente, o que a gente pode esperar para a sessão de hoje? Já se viu alguma movimentação por aí, aqui em Brasília, já que você está na rua desde cedo também? Bom dia, amigo. Bom dia, Cássio, bom dia, Rafael, e bom dia para quem nos acompanha. Por enquanto, não. Por enquanto, o que a gente tem mesmo são incertezas e indefinições com relação ao dia de hoje na CPI. É um dia peculiar. Nessa expectativa de se Carlos Wizard viria ou não, a CPI da pandemia traçou um plano B, que foi chamar para depor na CPI hoje o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Figueiredo Marques. Ele que é responsável, de acordo com o Tribunal de Contas da União, por um relatório que mostrava dados incorretos com relação a mortes em decorrência da pandemia do novo coronavírus, relatório que inclusive chegou a ser utilizado pelo presidente Jair Bolsonaro e na sequência o TCU desmentiu. Diz que aquele relatório não tinha dados corretos com relação às mortes aqui no Brasil. A ele foi dado o direito pelo ministro Gilmar Mendes ontem à noite de ficar em silêncio, de não produzir provas contra ele e de ser acompanhado por um advogado. Agora, o caso que chama mais atenção é mesmo do empresário Carlos Wizard. O ministro Luiz Roberto Barroso, como vocês disseram, deu a ele a autorização para que ele fique em silêncio, para que ele não produza provas contra ele, para que ele seja tratado na condição de investigado. Essa é a parte mais importante disso tudo. Eu conversei ontem à noite com os advogados de Carlos Wizard que disseram que essa é uma definição importante. No primeiro momento, pode parecer que essa condição de investigado é algo ruim. A defesa viu como algo importante, porque ele, na condição de investigado, tem direitos que alguém que vai prestar depoimento na condição de testemunha não tem. Ele não precisa necessariamente dizer a verdade ou dizer coisas que podem comprometer investigações relacionadas a ele. Ele pode permanecer em silêncio e pode estar acompanhado de seus advogados. Então, isso é bastante importante, a defesa viu isso como um traço importante, essa definição. Os advogados, inclusive, lembraram, no primeiro momento ele havia sido convidado, depois convocado. Ele teve o sigilo quebrado por determinação da CPI da pandemia. Isso, de acordo com eles, é tranquilo, a condição de investigado. Não tinha como piorar depois de tudo o que aconteceu. Essa foi a avaliação dos advogados de Carlos Wizard. Só complementando o que o Colombo havia dito, possibilidade de ele comparecer hoje é muito difícil. Ele está nos Estados Unidos, a sessão começa às 9 horas da manhã, o presidente disse até 9h30 da manhã. É muito difícil que ele esteja no Brasil até esse horário.
Ontem à noite, quando eu conversei com os advogados, já era tarde da noite, os advogados ainda não tinham tido contato com Carlos Wizard para comunicá-lo da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. E os senadores querem, de fato, ouvi-lo por ele supostamente integrar aquele gabinete paralelo que aconselhava o presidente de forma informal. Carlos Wizard, que é defensor do tratamento precoce, é defensor também da aplicação de vacinas em seus funcionários, ele tem muito a explicar de acordo com os senadores. Falando em senadores, o presidente da comissão, Omar Aziz, e o vice-presidente Randolfo Rodrigues falaram ontem à noite, depois do dia da CPI, sobre especificamente o empresário bilionário Carlos Wizard. A gente separou um trecho dessa conversa de ontem com os jornalistas. Vamos acompanhar. Nós estamos aguardando ele amanhã, às 9h30, para depor. Caso ele não venha, aquelas medidas que nós já anunciamos serão tomadas em relação a ele, que é o artigo 218 do Código de Processo Penal, e isso já está até anunciado, então não tem segredo em relação à não presença dele amanhã. Condução coercitiva? Não será condução coercitiva. Na situação dele, como ele está no estrangeiro, a medida que a direção da CPI resolveu adotar foi pedir a apreensão do passaporte até que ele possa prestar depoimento à CPI. A carta rogatória foi descartada, essa possibilidade? Era uma hipótese. Nós achamos mais eficaz essa primeira. A apreensão, vamos solicitar isso à autoridade judicial, obviamente depende do deferimento à autoridade judicial. Mas é isso que vai ser requisitado. Até porque ele não está contribuindo muito. Ele está avisado há mais de um mês sobre essa presença dele aqui. Há muito tempo que tem se falado sobre a presença dele. Ele poderia ter entrado em contato, pelo contrário, entrou em contato com terceiros, sabia. E as medidas que nós vamos tomar são todas aquelas possíveis dentro do Código Penal.